Muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso encontro de número 4 do nosso desafio A Mesa da Sabedoria. Hoje nós estamos no dia 4 e estamos lendo, vamos mergulhar em Provérbios capítulo 4. O tema da nossa live de hoje é sobre como guardar o nosso coração. Fala pra mim, por favor, você que tá aqui ao vivo, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho. Me dá aí um feedback e já fala pra mim também, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Michele. Bom dia, Sanja, Geandra, Margarete, bom dia. Patrícia, acho que é Nicele, acho que é Nice, perdão. Nice Lima, Viviane, bom dia. Silvana, sejam todas bem-vindas. Fala pra mim se tá tudo certinho pra vocês, tá? Me dá aí o feedback. Hoje nós vamos estudar juntas, tá? Sobre Provérbios capítulo 4, como guardar o seu coração. Ó, a Anice já colocou aqui que é aluna novata. Seja bem-vinda, tá? Você que tá aqui pela primeira vez, vou te explicar como é que tá funcionando o nosso desafio, tá? Nós estamos fazendo 21 dias de jejum e de oração e de leitura da palavra de Deus. Nossos 21 dias começaram no dia 1º de dezembro. E aí, em cada dia do mês, tá? Nós estamos lendo um capítulo de Provérbios. Então, hoje, dia 4 de dezembro, dia 4 do nosso desafio, nós estamos lendo Provérbios capítulo 4, certo? E aí, todos os dias, a gente tem esse tempo aqui. Na verdade, de segunda a sexta-feira, nós nos encontramos aqui. De segunda a sexta-feira, sempre às 7h30 da manhã. Beleza? O nosso tema de hoje é Provérbios capítulo 4. Aí eu quero lembrar pra você o seguinte, Pri, se eu não conseguir ver essa live toda, como que eu vou fazer pra ver o replay? Nós estamos liberando os replays por 24 horas, tá bom? Pra quem está inscrita no curso, no desafio gratuito A Mesa da Sabedoria e entrou no nosso grupo de alunas. Lá nesse grupo você recebe todos os dias o lembrete da nossa live, recebe o replay da live e o resumo em PDF, tá bom? Daquilo que a gente tratou. E no sábado e no domingo, que são os dias que a gente não vai ter live ao vivo, você vai receber também lá no nosso grupo um devocional escrito por mim para complementar a sua leitura do capítulo do dia, beleza? Quero lembrar também que esse desafio, ele é uma preparação, tá? Para o que a gente vai viver em 2026. Ele originalmente pertence à minha mentoria 365, mas eu decidi fazer ele de forma gratuita e aberta para que várias pessoas pudessem participar, tá bom? Então, na mentoria 365, nós vamos ler a Bíblia todas juntas em 2026. E nós estamos fazendo esse desafio de 21 dias, com jejum, com oração, para nos prepararmos. O objetivo, gente, desse desafio é fazer o quê? Preparar você para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para te falar, para você alinhar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, para aquilo que Deus tem para você viver em 2026, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre algo que molda todas as áreas da nossa vida, que é o nosso coração. E aí você vai entender que na cultura judaica, e aqui em Provérbios capítulo 4, o coração não está ligado simplesmente a sentimentos, a emoções, é algo bem mais profundo. E aí eu já quero pensar com você, refletindo em algumas coisas, mas antes disso, fala pra mim se você já tá aí com a sua Bíblia. Se sim, deixa ela aberta em Provérbios capítulo 4, tá? Pega também aí o seu caderninho de anotações, o meu também está aqui. As anotações que eu estou compartilhando com você nesses 21 dias, elas são o resultado do meu devocional. Então, eu pego aquilo que eu já estudei em Provérbios, ó, que é são as minhas anotações de Provérbios 4. Eu pego tudo isso aqui que eu anotei, que eu estudei, e estou compartilhando com vocês aqui nas nossas lives as partes mais importantes que eu sei que é necessário, tá? Pra vocês. Então, tudo certo? Você já compartilhou essa live com suas amigas? O que você vai fazer? Aqui embaixo tem 3 pontinhos, você vai clicar neles e você vai achar um símbolo que é como se fosse um aviãozinho de papel e você vai encaminhar para suas amigas, tá bom? Se você tá vendo o replay, tá? Dessa live, através do meu canal do YouTube, você consegue também compartilhar, agora fica atenta. Ele só vai ficar no ar durante 24 horas. Depois disso, vai ser retirado do ar.
E só as alunas da mentoria 365 têm acesso a esse replay, beleza? Então, Provérbios capítulo 4, tá? A base do que a gente vai ver aqui é Provérbios 4, 23, e eu vou ler com você até o 26, tá bom? Pegue a sua Bíblia, quem puder, coloca aqui pra mim, digita Provérbios 4, do 23 ao 27, perdão, 23 a 27. Vou ler aqui pra vocês, tá? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Versículo 24. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos estejam sempre voltados para frente e o teu olhar seja sincero. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, desvia os teus passos do mal. Então aqui ele fala sobre guardar o nosso coração e ele vai falar também sobre como que a gente vai fazer isso na prática. E eu quero que você responda aqui pra mim se você já se sentiu assim, tá? Você já se sentiu perdida, sabe, sem saber pra onde ir, e isso não era uma questão de falta de esforço, mas porque é como se você estivesse carregando um peso muito grande dentro de você, muito sobrecarregada, e esse cansaço impedia você de saber para onde ir. Você já tentou mudar hábitos, decisões, relacionamentos, mas o seu coração estava muito cansado e você não conseguia se manter constante nas decisões que você tomava. Uma característica quando nós não protegemos, quando nós não guardamos o nosso coração, é que nós somos feridas por aquilo que vem de fora. Uma situação, uma palavra, algo que alguém faz conosco. Então, quando você não guarda o seu coração, a gente vai perceber aqui que nós comprometemos todas as outras áreas da nossa vida. A gente compromete a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa saúde física. Por quê? Se o nosso espírito está doente, as nossas emoções ficam doentes. Com isso, com as nossas emoções doentes, o nosso corpo adoece também. Existem várias doenças que elas são de origem psicoemocional, que a gente chama, né? Que é algo que vem do nosso psicológico e é uma dor tão grande dentro da nossa alma que acaba adoecendo também o nosso corpo. Então, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Nós só vivemos com sabedoria quando nós aprendemos a guardar o nosso coração. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 25, se não me falha a memória, no versículo 28, ele vai dizer que uma pessoa sem autocontrole é como se fosse uma cidade com os muros derrubados. Isso significa que é uma pessoa, tá, que o coração não está bem protegido. Você fica à mercê de palavras, de situações, as coisas ao seu redor facilmente tiram você do seu eixo. Então, um não que você recebe, uma situação desafiadora, um boleto para pagar, né? Uma pequena discussão com seu marido ou com seus filhos, um desafio no seu trabalho, coisas pequenas, você tá tão cansada, tão sobrecarregada que uma coisa mínima faz você perder o equilíbrio. Isso já aconteceu com algum de vocês? Coloca aqui pra mim, sim ou não. Comigo, Pri, já aconteceu várias vezes. E quando eu paro e olho lá pra trás, quando eu percebo por que, né, às vezes uma ligação de uma pessoa do trabalho cobrando algo que tava tudo bem, eu precisava entregar, mas aquilo me desestabilizava. Eu chegava a ter, gente, crises de ansiedade, de pânico, porque as coisas ali me aceleravam muito, aquilo me deixava muito desesperada. Uma coisa mínima tinha o poder de me desequilibrar. E o problema não estava na coisa mínima, estava no meu coração, que estava ferido, cansado, sobrecarregado. E coisas que seriam comuns na minha vida, né, viravam um gatilho de desespero, de muita preocupação, de ansiedade, certo? Então, nós precisamos, o primeiro passo para a gente sair desse lugar, né, de muitas crises, de muita preocupação, é guardar o nosso coração. Então, antes da gente entrar no texto em si, eu quero falar para você o contexto de Provérbios capítulo 4. Os primeiros capítulos de Provérbios, eles são como os discursos de um pai para um filho. Aqui não está dito isso na Bíblia, mas o que eu, Pri, acredito? Davi, ele instruiu Salomão, sabe?
Davi, ele cuidou de Salomão, foi um dos filhos que ele instruiu, que ele acompanhou. Então eu acredito que aqui Salomão decidiu registrar para os seus filhos aquilo que ele tinha aprendido com o pai dele, Davi. Então, os primeiros capítulos de Provérbios, tá? Eles são os discursos de um pai para o filho. E aí, capítulo 4 é a continuação desse discurso. Salomão, ele está aqui ensinando sobre a importância da sabedoria. Nesse capítulo 4, a gente vai ter advertência, conselho e direção e um chamado importante à vigilância espiritual. Muitas de nós estamos sendo feridas no nosso coração. Estamos, às vezes, passando por dificuldades e isso não é só culpa das pessoas que nos ferem. Isso tem também a nossa parte de responsabilidade, tá? Do que nós permitimos que as outras pessoas façam conosco. Existe uma frase de um autor que dói muito quando a gente escuta a primeira vez, mas que quando a gente passa para prestar atenção faz sentido. Nós temos a vida que nós merecemos. Então, se eu tolero que as pessoas me tratem mal, se eu não coloco limites nos meus relacionamentos, sabe? Se eu não coloco, por exemplo, na minha saúde, se eu não coloco limite em mim mesma, no que eu como, nas horas que eu durmo, em como eu cuido do meu corpo, se eu vou, se eu não vou no médico, o que eu vou colher, né? Que tipo de vida eu vou colher na minha saúde? Então, muitas vezes, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ou que nós permitimos que outras pessoas plantassem na nossa vida. Então, nós precisamos ser vigilantes espiritualmente. Você precisa aprender a cuidar, guardar o seu coração. Por quê? Do nosso coração procedem todas as saídas da vida. Dos versos 20 ao 27, Salomão, ele fala sobre várias coisas nesse capítulo, mas desses 8 versículos específicos, ele vai falar sobre o nosso coração, ele vai falar sobre o nosso interior. Então, coração aqui, certo? Na tradição, na cultura judaica, coração significa a sede, o centro do ser humano, aonde estão, como é que eu posso dizer, guardados, entre aspas, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de decisão, os nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos e vivemos vem de como está o nosso coração hoje. Aquilo que você vive hoje, sejam vitórias, sejam derrotas, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, nasceu em primeiro lugar no nosso coração. Se o nosso coração estiver doente, todas as áreas da nossa vida vão adoecer. Por quê? O nosso coração, ele gera os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão gerando as nossas palavras, os nossos sentimentos. Isso vai gerando as nossas decisões, certo? E as nossas decisões, elas se tornam ações. E as nossas ações, elas viram hábitos. E os nossos hábitos definem o nosso destino. Se você decide, por exemplo, todos os dias, Pri, eu não sou teóloga, eu não tenho muito tempo, eu sou uma mulher muito ocupada, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filhos, mas eu decido todos os dias da minha vida passar 10 minutos lendo a Bíblia, 20 minutos lendo a Bíblia. Eu decido que de um jeito ou de outro eu vou ouvir a palavra de Deus. É uma decisão, gente, que parece mínima, mas que lá na frente, no decorrer dos anos, vai ter a sua colheita. Então, o nosso coração, ele precisa ser protegido, ele precisa ser cuidado com muita diligência, como quem guarda um tesouro. E aí eu quero estudar partezinha por partezinha com você do versículo 23. Eu usei aqui, eu já fiz algumas aulas sobre esse versículo e eu sempre uso, gente, para fazer as aulas, para escrever os devocionais, eu uso o meu método de estudo. Inclusive, eu soltei um rios ontem sobre como eu faço o código de cores na minha Bíblia e por que eu faço isso. Para me concentrar mais, para me ajudar na leitura e para quando eu precisar estudar aquilo, ficar mais claro. Então vamos lá, Provérbios 4, versículo 23, ele vai dizer: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Quando ele diz acima de todas as coisas, e ele coloca isso, tá? Você percebe que a oração, ela tá construída de uma forma diferente. Ele primeiro coloca o que é urgente para depois falar das outras coisas. Então,
Na cultura hebraica, principalmente aqui no livro de Provérbios, não só as palavras em si, mas a ordem em que essas palavras são escritas faz muita diferença no significado, na intenção daquilo que o autor está escrevendo. Então, quando ele coloca acima de todas as coisas, antes de tudo, isso fala pra gente de um caráter de urgência. Guardar o seu coração não é algo que você pode fazer depois, quando você tiver uma vida perfeita, quando você estiver menos cansada. Guardar o nosso coração significa como se Salomão estivesse dizendo assim pra gente: a coisa mais importante da sua vida toda é guardar o seu coração. Porque imagina, se você é uma mulher com o coração ferido, você vai ferir o seu marido, você vai adoecer os seus filhos, a sua saúde não vai funcionar, a sua vida emocional não vai funcionar. Se o seu coração está ferido, desequilibrado, desregulado, a sua vida financeira vai ser um caos, a sua agenda vai ser toda bagunçada, entende? Então, quando ele fala que acima de todas as coisas, ele fala aquilo que vem primeiro, aquilo que precisa ser a nossa prioridade. Pri, mas na Bíblia também não diz que Deus tem que ser a minha prioridade e uma coisa está atrelada à outra. Quando eu faço de Deus a minha prioridade, quando eu coloco o Senhor, a palavra de Deus, a oração, o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar na minha vida, na minha rotina, certo? Isso faz com que o meu coração seja guardado. Já tô dando aqui pra você uma chave importante. Quem aqui deseja ser uma mulher que tem um coração protegido, guardado, seguro? Fala aqui pra mim se você deseja ser essa pessoa. Quem aqui deseja ser alguém que, apesar das tempestades, você não tem a sua paz roubada, você não tem as suas emoções dilaceradas com aquilo que acontece? Quem aqui deseja não ser controlada por aquilo que as pessoas falam ao seu respeito, sabe? Aquilo que seu marido diz na hora da raiva, ou que um filho fala na hora que você vai corrigir ele. Quem tem esse desejo? O segredo para nós vivermos isso é o quê? Guardar o nosso coração. Então, a primeira chave, se você deseja viver não só 2026, mas o resto da sua vida com mais paz, com mais ordem na sua vida, você precisa fazer de Deus a sua prioridade. Buscar o Senhor em primeiro lugar. E isso, gente, não é sobre o que eu falo, tá? Você quer saber? Não tá, isso aqui não estava registrado na aula, mas eu acho que é importante falar. Então, anota no seu caderninho que não vai estar aqui no resumo, tá? Não é sobre o que você fala que é a sua prioridade. Ai, Pri, Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Ai, eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu não quero saber das suas palavras, eu quero saber como é a sua rotina. O que você faz primeiro quando você acorda? Qual é o tempo que você dedica para Deus? As nossas prioridades, a nossa agenda, a nossa rotina revela quem é a prioridade da nossa vida. Então, se eu faço todas as coisas e eu dou para Deus o tempo que sobra, quando sobra e se sobra, Deus, ele não é a nossa prioridade. Deus, ele é aquilo que dá. O meu relacionamento com Deus não é prioridade. Então, não é sobre o que nós falamos, não é sobre o amor que nós declaramos a Deus com a nossa boca. Deus, ele quer ver o amor que nós temos por ele manifesto nas nossas atitudes. Então, o primeiro segredo básico, essencial para você guardar o seu coração é colocar o Senhor no centro, acima de todas as coisas. E quando eu falo que colocar Deus, não é a sua vida ministerial. Vida ministerial é diferente de relacionamento com Deus. O que você faz na igreja, no seu ministério, é outra ordem de prioridades, certo? Primeiro, o seu relacionamento com Deus, depois a sua família, depois o sustento da sua família, e só aí vem o serviço, né, ministerial, aquilo que você faz lá na sua igreja. Então, muitas vezes a gente confunde. Muitas mulheres estão cansadas e sobrecarregadas porque fazem muitas coisas para Deus, mas não estão com Deus todos os dias. Então, acima de todas as coisas significa algo urgente. E aí a próxima palavra que eu quero estudar com você é guarde o seu coração. A palavra hebraica aqui é natzah e significa, tá? Vigiar, proteger, cuidar com atenção constante. A linguagem, a figura aqui que Salomão está usando é como um vigia numa torre, tá? Em cima de uma muralha. Naquela época de Salomão, as cidades elas eram muradas para proteger. O vigia, o guarda,
Ele via o perigo vindo de longe e ele tocava o sino, ele soava, fazia tocar o chofar, ele avisava aquela cidade para se preparar para a guerra. Então, eu e você, nós precisamos ser vigilantes, estar atentas. Sabe, não é para você ver o problema quando ele já está aqui na sua porta, esmagando o seu coração. Não, você precisa ser vigilante. E isso a gente vai, tá? Essa visão maior, a gente tem à medida que nós temos um relacionamento com Deus. Lembra que a nossa oração ontem foi por revelação, por uma visão ampliada. Essa visão ampliada não é só sobre o que nós vemos no futuro, é sobre discernimento no presente. Sabe? Quando muitas de nós já viveu algo assim, mas nem percebeu. Sabe? Quando você entra num lugar, você entra numa situação e você percebe assim, tem algo estranho nesse lugar. Tem algo errado, sabe? Ou o próprio Deus te avisa antes de você chegar, para você nem ir naquele lugar. Então, nós precisamos estar atentas. Então, a expressão guardar é uma expressão como se fosse falando com um soldado. Você precisa estar atenta e vigilante. E por quê? Porque o coração dirige o rumo da sua vida. Quem está dizendo isso aqui é a Bíblia. Se você não guarda o seu coração, isso significa que o nosso coração ele fica à mercê dos ataques. Que ataques, Pri? Do inferno, sabe? Satanás ele deita e rola quando ele vê um coração fraco, desprotegido. Um coração que não tem ninguém guardando ali aquele lugar. Ai, Pri, mas Deus vai guardar o meu coração. A Bíblia está dizendo que quem é que tem que guardar o coração? Eu e você. Nós somos responsáveis por guardar o nosso coração. Sabe por que muitas de nós, e eu me incluo nesse grupo, por que muitas de nós passamos por feridas, por dores, talvez até relacionamentos manipuladores, com pessoas narcisistas, pessoas que usaram você, sabe? Pegaram tudo que você tinha de melhor, o seu conhecimento, o seu amor, a sua força, a sua energia. E, gente, isso pode ser em qualquer tipo de relacionamento, tá? Usaram você e jogaram fora. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu e você pegamos o nosso coração, que é nossa responsabilidade guardar e proteger, e nós confiamos esse coração nas mãos da pessoa errada. Sabe para quem é que você tem que entregar o seu coração? Para Deus, para o Senhor. Esse é o único lugar seguro. São as únicas mãos que vão segurar o seu coração com cuidado e não vão esmagar o seu coração. Sabe, não vão te decepcionar. Pri, por que nos relacionamentos as pessoas decepcionam? Porque como eu e você, o mundo inteiro já, né? Nós temos problemas com o pecado. Até Jesus voltar, ou até você ser chamada para o céu, nós vamos lutar contra o pecado. E o pecado nos faz nos ferir e ferir uns aos outros. Então, quem entendeu aqui sobre a importância de guardar o coração? A Paty comentou aqui, ó, Patrícia. Eu preciso muito guardar o meu coração. Todas nós precisamos. Enquanto você não entender a urgência, sabe? O perigo que é você andar por aí com seu coração desprotegido, você vai continuar sendo ferida. Ai, Pri, tá jogando praga na minha vida? Não. Eu tô alertando você, certo? Eu tô mostrando você, Pri, como que eu entrego o meu coração? Quando você ouve, por exemplo, uma pessoa sem questionar aquilo que aquela pessoa te fala. Quando você não confere. Quando um relacionamento ele se torna doentio a ponto de fazer você quebrar princípios da palavra de Deus, certo? Então, num casamento, né? No casamento você casou, você fez uma aliança com aquela pessoa. Se você coloca o seu marido acima de todas as coisas, no lugar de Deus, você já está entregando o seu coração de forma errada. Ainda que o seu marido seja um homem de bom caráter, ainda que ele não vá ferir ali os seus sentimentos, mas como você tirou a ordem certa do seu coração, isso vai trazer feridas. Ídolos, gente, a idolatria, e ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. A idolatria, ela destrói a vida do idólatra, certo? Então, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Não necessariamente o relacionamento está adoecido porque o outro é mau. E existem pessoas más no mundo, a gente, né? Infelizmente, existe, o mundo tá jaz no maligno, as pessoas podem um dia conhecer a Jesus e mudar, mas existem. Mas muitas vezes as nossas dores vêm por causa da nossa falta de vigilância.
Sabe, você abre o seu coração, você conta aquilo que não é para contar. Você senta em mesas que você deveria entrar muda e sair calada. E aí você abre o seu coração todo. E essas pessoas que são doentes, que são feridas, elas pegam aquilo que você falou e usam contra você para te ferir. Então, você precisa aprender a guardar o seu coração. Anote aí no seu caderno. A responsabilidade é minha. Eu não posso, sabe, colocar a minha expectativa que o meu marido vai guardar o meu coração. Não é certo, não é bíblico, não é correto, por melhor que ele seja. A Bíblia diz que quem é que tem que guardar o meu coração? Eu preciso guardar o meu coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele molda, como eu já falei, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, o nosso futuro. Não adianta você ir para muitas imersões de planejamento, de estratégia, você fazer cursos e vir estudar muito, ler muitos livros. O seu ano de 2026, ele não vai ser diferente, ele não vai ser melhor se você não aprender a guardar o seu coração. Guardar de quê, Pri? Não só de pessoas, gente, mas guardar o nosso coração da mágoa, sabe? Quantas vezes as pessoas, elas nos ferem? Nós estamos no mundo caído e nós também ferimos outras pessoas, certo? Mas aí, a grande questão é, eu vou guardar essa mágoa no meu coração? Eu vou comer o prato do rancor e da vingança todos os dias? Ou eu vou entregar o meu coração nas mãos de Deus, entregar essa ferida, esse dodói e vou permitir que Jesus me cure, certo? Então, se o seu coração é cheio de mágoa, você vai se tornar uma mulher reativa. Sabe, quem aqui já teve canto de unha? Eu já. Eu era do Ministério de Dança da igreja, né? E aí, gente, eu não vigiei na minha vida e eu fui pra uma manicure que ela cortava as minhas unhas errado. Eu descobri isso depois de muita dor. Só que o fato de eu ser do Ministério de Dança e usar sapatilha, porque a gente tava, né, numa época de muitos ensaios, tipo 2, 3, 4 horas de ensaio, quase todos os dias, piorava ainda mais o meu dodói. O que isso tem a ver com ser reativa, Pri? É que você se torna, aquela mágoa, aquele dodói que tá ali no seu coração, como uma unha encravada, faz você ficar vigilante no modo errado, sabe? Faz você criar muros, você tentar se proteger. E no final das contas, o que acontece quando você tem uma unha encravada? Parece que todos os pés do mundo, todas as pedras se levantam para pisar em você, para tropeçar. Eu não sei vocês, mas eu nunca tropecei tanto na minha vida quanto quando eu tinha um dedo, uma unha encravada. E aquilo gerava o quê? Gerava uma reação. Por quê? O dedo estava ferido e eu me tornava uma pessoa reativa, eu reagia àquela dor. Então, muitas de nós, o dodói está no nosso coração. E aí parece, né, que você se torna um imã de coisas ruins. Entenda uma coisa, os iguais se atraem. Se você é uma mulher ferida, cheia de mágoa, que não permite Deus curar o seu coração, você vai atrair amigas feridas, cheias de mágoa. E pessoas feridas ferem, tá? Eu digo isso, gente, porque eu já fui uma pessoa cheia de pereba na alma, tá? Durante muitos anos, no mínimo 7 anos, eu guardava muito rancor, muita raiva de algo que alguém tinha feito comigo e com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas era assim, muita raiva nível hard. E aí, sabe quando você tem um dedo podre? Eu não sei se vocês já tiveram essa fase da vida, mas eu já tive. Nada dava certo. Namoro não dava certo. Amizade não dava certo. Gente, trabalho. Imagina que eu sou formada em design de moda, né? E na época que eu passei em primeiro lugar na minha faculdade, da Federal aqui de Fortaleza. Então eu não era assim uma pessoa relapsa com os estudos, tá? Eu tô contando isso pra você entender. Eu era uma aluna que tirava notas muito boas na faculdade. E todas as minhas amigas conseguiam trabalho, mas eu não conseguia trabalho. Quando eu conseguia, era assim num lugar muito ruim, num lugar péssimo. E hoje, quando eu olho pra trás, eu entendo que era o quê? O meu coração estava dodói, cheio de ferida. Então hoje é um dia que Deus quer acordar. Você não adianta você abafar, você guardar esse coração aí cheio de ferida. Desculpa falar isso logo de manhã cedo, mas esse coração cheio de pus. O que acontece com uma ferida inflamada se você abafar? Ela vai piorar. Você precisa abrir
tratar essa ferida e depois cuidar, depois que cicatrizar, você vai cuidar para esse local não ser mais ferido. É assim com o nosso coração. Muitas de nós estamos andando em círculos, sem avançar na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, porque o seu coração tá dodói. E no lugar de deixar Deus curar, como você se tornou uma pessoa reativa, você construiu um muro, mas não é um muro de proteção, é um muro de defesa, um muro construído de forma errada, pelos motivos errados. E aí, se nós somos feridas por pessoas, são pessoas também que nos curam. Aquela pessoa que Deus queria usar na sua vida para derramar cura não consegue acessar o seu coração, porque você se fechou, se trancou. Quem tá entendendo, comenta aqui o símbolo do foguinho. Então, se o seu coração tá cheio de medo, você vive paralisada. Se o seu coração se enche de culpa, você vive se escondendo, sabe? Deus tem um chamado, um propósito para você e você diz: não, eu não posso. Não, eu fiz isso há 30 anos atrás, eu não posso viver o que Deus tem para mim hoje. Deus tem uma nova história para escrever na nossa vida. Imagina se Raabe, se Ruth, se tantas mulheres da Bíblia que tiveram um passado doloroso, difícil, cheio de mágoas, se elas tivessem parado no meio do caminho e ao invés de escutar o chamado de Deus, elas tivessem dito: não, eu sou muito dodói, eu sou muito ferida, eu tô cheia de culpa, eu tô cheia de pecado, eu não posso, certo? Então, nós precisamos ser livres. E o nosso coração, quando ele é alinhado pela palavra de Deus, nós vivemos um caminho de sabedoria e de vida e vida em abundância. Pensa comigo, tá? Se Jesus, ele veio para nos dar a vida abundante, se ele já veio, já morreu por nós na cruz, se ele já ressuscitou, ele já enviou o seu Espírito Santo, se a Bíblia está cheia de promessas, por que é que eu e você não estamos vivendo todas as promessas que Deus já liberou sobre a nossa vida? É porque Deus deixou de fazer algo, ou porque talvez eu e você ainda não estamos bem posicionadas? Entende? Da parte de Jesus, da parte dele pra gente viver uma vida e vida em abundância, não falta nada. Tudo aquilo que ele precisava fazer, ele já fez. Será que não está faltando de mim, de você, um posicionamento, sabe? De parar de ser vítima, parar de permitir que todo mundo fira o nosso coração e assumir a nossa responsabilidade, ok? Então, o que é que tem entrado no seu coração ultimamente? O que é que tem alimentado o seu coração? Lembra quando eu posto a minha leitura, né? Normalmente eu posto a leitura da Bíblia todos os dias. E durante muitos meses, até anos, eu sempre perguntava assim: você já alimentou o seu coração hoje? E por que eu pergunto isso? Porque a Bíblia diz que essa palavra aqui, ela é alimento. Jesus, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela alimenta o nosso coração. Lembra, a gente falou sobre Provérbios capítulo 119, Provérbios não, Salmo 119, 11. Eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, qual é a mesa que você tem sentado? E aí agora eu quero que você respira comigo. Ai, Pri, que palavra difícil. Mas são nas correções de Deus que nós encontramos saída, sabe? Muitas vezes nós precisamos sim de consolo, nós precisamos sim que Deus nos conforte, mas muitas vezes nós precisamos levar um sacode de Deus, que Deus nos acorde. Que em nome de Jesus hoje você saia daqui acordada, desperta, para entender que é tempo de você parar de terceirizar o cuidado do seu coração, se levantar como uma mulher sábia, uma mulher forte, instruída na palavra de Deus, como uma amiga de Deus, que ouve os decretos do céu e guardar o seu coração. Entenda, você não consegue guardar o seu casamento, você não consegue guardar a sua família, você não consegue guardar, sabe, o seu ministério, as promessas de Deus, aquilo que Deus te deu. Você não vai ter forças para viver tudo isso se você não começar do começo. A base, a raiz de todas as coisas está no nosso coração. É a fonte que alimenta todas as áreas da nossa vida. Muitas de vocês estão cansadas de tentar guardar os filhos, tentar guardar o marido em intercessão, em oração, mas você tem sido falha em guardar o seu coração. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra, para você voltar alguns passos atrás,
Organizar primeiro a sua vida interior para depois avançar nas coisas externas. Pri, e como que eu guardo o meu coração? A resposta está nos versículos seguintes, tá? Ele vai falar que você precisa vigiar a sua boca e os seus olhos. Ele diz: afaste da fala perversa e fique longe das palavras maldosas. As palavras, gente, elas constroem ou contaminam e matam. O que é que você tem falado? Sua boca sai murmuração, reclamação, fofoca, ou a sua boca sai louvor e adoração? Então, você precisa decidir. As suas palavras, elas estão retroalimentando o seu próprio coração, certo? O coração está relacionado à mente. Ângela, coração, eu expliquei aqui no começo da aula, tá? No hebraico, o coração é a sede da nossa vida. Nós não estamos falando do órgão que bombeia sangue. Coração, na Bíblia, sempre que você vê coração, é a sede, a essência humana. É aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós sentimos. São as nossas decisões e sim, os nossos pensamentos. Então, coração aqui é nesse sentido. Então, para guardar o coração, primeiro passo, né? Cuide da sua boca. Se você não consegue parar de reclamar, fique pelo menos calada. Engula, né? Eu lembro de uma pastora que eu tive, que está no céu, que ela dizia assim: olha, quando você for falar algo que é ruim, algo que não deve ser falado, uma reclamação, uma murmuração, uma crítica, encha a sua boca de água. E fica com essa água na boca até passar a vontade de falar. Então, além de você ter autocontrole, você ainda vai ter, né, vai se tornar uma mulher hidratada. Então, no versículo 24, ele fala sobre guardar a nossa boca. No 25, ele vai dizer sobre olhar para frente, mantenha um olhar no que está fixo adiante. Se você passa a sua vida toda olhando para o passado, seja o que foi bom ou o passado doloroso, você destrói o seu futuro. Então, o Salomão está alertando aqui a gente contra distrações, comparações, passado não resolvido, dores que você insiste em revisitar. Ei, meu amor, você não foi chamada por Deus para ser coveira. Como assim, Pri? Para ficar desenterrando coisas, sabe? Para ficar escavando o passado, trazendo à vida aquilo que já passou. Deus chamou você para ser parteira, aquela que dá luz, que gera vida, que ajuda, que gera coisas novas na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos parar de olhar para trás. O que acontece quando a gente olha para trás? É só você lembrar da musiquinha da mulher de Ló. Olhou para trás e virou estátua de sal. Dando um spoiler, esse é inclusive um dos devocionais que eu já escrevi para quem vai estar comigo em 2026 no Desafio 365, sobre o perigo de olhar para trás. Lá em Isaías 43, versículos 18 e 19, ele diz: esqueçam o que aconteceu. Eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem. Não fiquem lembrando velhas histórias. Pare de falar do passado. Não dá pra gente esquecer do passado, e eu me incluo nesse grupo, tá? Se a gente continua falando mal do nosso passado. Seja mal do que eu e você fizemos ou do que outras pessoas fizeram conosco. Pri, mas o que a pessoa fez foi muito ruim. Pri, mas o que a pessoa fez me feriu, eu ainda tô tentando me reerguer. Pare de falar do seu passado. Seja ele bom, seja ele ruim, seja algo que você fez, seja algo que outra pessoa fez. Pare de gastar suas forças falando do seu passado. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentas. Não se distraiam. Eu vou fazer uma coisa diferente. Deus, ele quer fazer coisas novas na minha vida e na sua vida. Mas se você ficar olhando para trás o tempo todo, não vai funcionar, certo? Então, Isaías 43, tá? 18 e 19. Fiquem atentos, não se distraiam, vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer, tá no limiar. Tá aqui, ó, faltando um fiozinho para acontecer na minha vida e na sua vida. Vocês não estão percebendo? Eu estou abrindo uma estrada através do deserto e fazendo correr rios em terras devastadas. Então, onde é que está o seu olhar hoje? Você precisa parar de olhar para trás. E a terceira coisa que ele vai ensinar aqui pra gente, ele falou da boca,
ele falou dos olhos, né? Ele fala que o nosso olhar deve ser para frente. E ele vai falar do nosso caminhar, dos nossos pés. Versículos 26 e 27. Trace um rumo reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie. Evite que seus pés sigam mal. Gente, quem é que define a estrada que você vai andar? Você mesmo. Quem é que traça a rota? Somos eu e você. Quando nós decidimos quais são as mesas que nós sentamos e nos alimentamos. Então, quando a Bíblia fala de caminhar, de andar, é sobre hábitos. Sobre aquilo que nós fazemos todos os dias. São passos práticos. Então, guardar o coração não é simplesmente uma coisa interna. Sabe, uma metáfora, um negócio que eu faço assim, só aqui na minha mente. Não, são coisas práticas. Pri, me dá exemplo prático para guardar o meu coração. Tem mesa que você está sentada hoje, amizades, relacionamentos, lugares, ambientes que Deus já mandou você se levantar e você insiste em continuar sentada nesse lugar. Existem coisas do seu passado que Jesus já mandou você fechar a sua boca e parar de falar e de olhar para o passado e você continua falando, continua trazendo a vida. Continua dando poder às feridas do passado para controlar você hoje, certo? Formas práticas de guardar o nosso coração, limpando o coração. Você não é um cesto de lixo, você não é, sabe, um camburão de lixo para ficar guardando esse monte de coisa ruim dentro do seu coração. Mágoa, ressentimento, culpa, rancor, tudo isso precisa ser liberado. Sabe aquela faxina que nós fazemos todas as vezes no final de ano na nossa casa? Nós precisamos fazer no nosso coração. Nem que você tenha que escrever um inventário, sabe, de tudo aquilo que está acumulado no seu coração. Escreve uma cartinha, mas escreve essa cartinha para Deus. Entrega para Deus e permita que Deus limpe o seu coração. Então o texto diz para a gente traçar um rumo reto, é definir uma rota clara. Como é que vai ser a sua vida espiritual em 2026? Sabe, quais são os seus alvos? Qual é a sua visão para 2026? Durante vários anos, no meu mural de vida extraordinária, eu colocava o quê? Ler a Bíblia toda, todos os dias. E isso se tornou uma realidade. Eu colocava, há alguns anos, no meu mural de vida extraordinária, fazer jejuns constantes. E, gente, eu não conseguia fazer 12 horas de jejum que eu morria. Hoje em dia, nós temos o hábito de fazer jejum aqui na nossa casa. Existem períodos do ano que nós tiramos, não só períodos do ano, mas sempre que o Senhor fala, aqui na nossa casa, a gente para e faz jejum. Quais são os seus alvos espirituais para 2026? Coloca aqui para mim uma coisa que você quer viver com Deus em 2026. Pelo menos uma, tá? Eu, Pri, começo. Eu quero ter mais revelação de Deus. Eu quero ouvir mais daquilo que está sendo dito no céu do que aquilo que as pessoas falam na terra. Ó, a Ari colocou ler a Bíblia e me aproximar de Deus mais e mais. Beleza. Quem mais tem um alvo aí? Coloca pra mim. Por que eu tô te perguntando sobre qual é o seu alvo? Se a sua mente ela não sabe pra onde está indo, qual é a sua visão de futuro, pra onde é que você tá caminhando, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida financeira, no seu casamento. Se você não tem alvos claros, certo? Qualquer caminho serve. Se você não tem uma visão clara, você não sabe pra onde ir, certo? Então, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus e ler a Bíblia, eu quero viver as promessas e pregar a palavra, glória a Deus. Eu quero mais relacionamento com Deus, eu quero mais intimidade, eu quero ouvir Deus e ter mais discernimento, me aproximar, quero aprender a amar mais Jesus, me aproximar de Deus e ler a Bíblia. Então, 90% aqui, 99% colocou que quer ter mais intimidade com Deus. Pri, ok, isso é um desejo, uma coisa que tá aqui no campo dos desejos e dos sentimentos. Como que eu faço isso se tornar real? Então, por exemplo, ter mais intimidade com Deus. Bíblia e oração, sabe? São coisas simples, é sair do raso, é sair dessa vida de ler um versículo solto, ler a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia toda, ter tempo de oração, certo? E isso vai desenvolvendo mais intimidade com Deus. Lembra que eu falei pra você que intimidade, relacionamento a gente constrói sentando na mesa com Deus. Então ele fala sobre traçar um caminho reto, permanecer na estrada segura, e isso fala de constância. Não dá pra você ser uma mulher que protege o seu coração se você ler a Bíblia um dia sim e 8 não.
certo? É uma coisa básica, gente. Ler a Bíblia todos os dias é essencial pra gente guardar o nosso coração. Ó, Michele, minha aluna veterana, veteraníssima, lembrou, vitamina BO, Bíblia e oração. Pri, quando é que eu tomo essa vitamina? Todo dia. Todo dia você tem que tomar. A cápsula que você tomou ontem não serve pra hoje. Você precisa tomar a vitamina, certo? Então não se desvie do mal, tenha disciplina. Evite o mal, viva em santidade. Sabedoria não combina com gambiarras espirituais. Uma vida, um coração alinhado, tá? É uma vida que diz alguns nãos para aquilo que é necessário para poder dizer sim para Deus. Quais são os nãos que nós precisamos dizer hoje, eu e você, sabe? Um dos nãos que Deus tem me falado, e aqui eu vou abrir o meu coração, são coisas, né, que eu não falo para todo mundo, mas um dos nãos que Deus tem me dito é não para alguns tipos de comida, sabe? Coisas que fazem mal pro meu corpo, que me adoecem e que acabam adoecendo emocionalmente e que atrapalham a minha vida espiritual. Então são alguns nãos. Alguns não são simples, alguns não são mais desafiadores, mas existem coisas que quando nós decidimos fazer em Deus e por Deus, isso libera novas coisas, né? Libera novos níveis na nossa vida. Então, quais passos práticos você precisa dar hoje para proteger o seu coração e alinhar o seu coração a Deus, certo? Quais são esses passos práticos? Eu já dei aqui algumas ideias para você. Ler a Bíblia todos os dias, orar, fechar a sua boca quando não tiver nada de bom para falar, certo? Ter o jejum como uma disciplina constante, não só quando você tá no meio de um problema, no meio de um foguete grande, né, de um problema grande, eu vou jejuar porque eu tô com um problema. Não, eu jejuo porque é uma disciplina que eu coloco em prática, certo? Nós vamos já orar, mas antes da gente encerrar a nossa oração, eu tenho um convite para fazer para você. Vocês que colocaram aqui no chat, tá? Que você deseja ter mais intimidade com Deus. E principalmente você que precisa de ajuda para ser constante na leitura da Bíblia, para entender o que a Bíblia diz. Eu tenho um convite para você. As vagas da minha mentoria 365 estão abertas, tá? E elas vão encerrar em breve, porque a gente tá se organizando toda para começar a nossa leitura anual, tá? Em 2026. E nessa mentoria eu leio a Bíblia com você todos os dias. Como assim, Pri? A gente tem um plano de leitura anual da Bíblia. Todos os dias tem uma porção da Bíblia. E você vai estar comigo dentro de um grupo do Telegram, onde todos os dias eu vou estar lá te dando bom dia e dizendo: oi, nossa leitura da Bíblia hoje é essa. E aí, além de eu te falar qual é a leitura da Bíblia, você vai receber um devocional escrito por mim, relacionado à leitura daquele dia. E também um áudio de aprofundamento. É literalmente eu caminhando junto com você todos os 365 dias do ano de 2026. Além disso, lá na mentoria, a gente vai ter encontros semanais ao vivo, como essa live que eu tô fazendo aqui com você. Onde nós vamos estudar a palavra de Deus, mergulhar mais fundo. Onde nós vamos abrir espaço, preparar um ambiente para Deus falar conosco de forma profética e revelar qual é a vontade dele. O meu compromisso, tá, com as minhas alunas da mentoria 365 é que tudo aquilo que o Senhor me falar e me autorizar, eu vou entregar para essas alunas, certo? Pri, como que eu faço para entrar na mentoria 365? Ela é para você que precisa de constância, que quer ler a Bíblia todos os dias, que quer entender, que já tem o hábito de ler a Bíblia, mas quer fazer isso de forma ordenada e quer se envolver numa comunidade de mulheres com o mesmo propósito. É só você comentar, tá? Aqui a palavra 365 no chat, que vai chegar para você o link da mentoria. Lembrando, gente, que se você for uma das 100 primeiras, você vai ganhar de presente o meu curso Mapa da Fonte. É o curso, tá? O 2.0, ele foi todo regravado, onde eu ensino o passo a passo de como eu estudar a Bíblia. Ele é o por trás de tudo aquilo que eu faço aqui com vocês. Todas as aulas, mensagens que eu ministro, todos esses devocionais que eu estou compartilhando aqui com vocês, eles são fruto do estudo que eu faço da Bíblia, tá? Então, se você for rápido e for uma das 100 primeiras, além de você ter a mentoria 365 com os devocionais, com o acompanhamento todo do ano, você vai ter também o curso Mapa da Fonte, beleza? Pri, funciona só pelo Telegram?
Como é que é a mentoria 365? A gente tem a nossa plataforma, que é a Hotmart. Lá ficam salvas todas as aulas, todos os PDFs, certo? E a gente tem um grupo no Telegram, tá? Onde lá a gente tem bem organizado, vai ter os nossos devocionais, indicação de livros, uma aba só para as alunas conversarem, tirarem as dúvidas comigo. Sou eu, Pri, que respondo e tiro as dúvidas de todas as alunas lá no nosso grupo, certo? É 1 ano de acompanhamento. E o valor do investimento. Pri, quanto que eu preciso investir para caminhar com você na mentoria 365, tá? O valor é de R$ 997 por apenas R$ 147 reais, ou 10 parcelas de R$ 17,67, tá? Gente, não é o valor de um lanche que você paga por mês. E você vai ter a certeza de que vai ter alguém acompanhando você na leitura da Bíblia, ajudando você a fazer o simples de forma bem feita e profunda. Beleza? Então, Pri, como que eu faço para receber o link? Comenta a palavra 365, ok? Um dos segredos pra gente guardar o nosso coração é ler a Bíblia todos os dias. Se você tem dificuldade, tá? Vem comigo pra mentoria 365. Alguma dúvida, gente? Acho que eu já respondi todas. Podemos orar? Tudo certo? Inclusive, gente, tem várias alunas aqui da mentoria 365 que elas estão aqui, tá? Vanessa, Pri, eu já sou aluna, eu não estou no grupo do Telegram. Van, o link para o grupo do Telegram, ele está dentro da plataforma da Hotmart. Fala comigo no final pelo direct, tá? Que eu ajudo você a acessar, eu te dou as instruções todas, tá bom? Então, vamos orar pra gente consagrar o nosso 3º dia de jejum, ok? Lembrando que quando o nosso coração é guardado, ele é limpo e ele é filtrado pela palavra, tá? A nossa mente se torna mais clara, as nossas emoções se estabilizam. Gente, quem precisa de emoções estáveis? Aleluia, eu preciso. Os nossos relacionamentos se organizam e os nossos caminhos se tornam retos. Guardar o nosso coração é guardar o nosso futuro. Hoje, a convocação de Deus, tá? É para que a gente aprenda a guardar o nosso coração. Pri, quem fez o desafio 365 poderá participar do Telegram? Raquel, é outro acesso, tá? Você precisa fazer a sua inscrição na mentoria 365. É outro Telegram, é outro lugar que a gente tá fazendo, tá bom? Fala comigo no direct que eu te ajudo, tá? Então, o chamado de Deus hoje é pra gente guardar o nosso coração. Amém? Vamos orar e consagrar ao Senhor o nosso dia 4 de um total de 21 dias de jejum e oração. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Não, tudo certo. Então, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia na tua presença. Eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que guarda, que protege o nosso coração. Pai, nos ajuda a discernir, a parar, Senhor Deus, de sermos irresponsáveis e negligentes em guardar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, coragem, discernimento para fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Senhor, nos desperta, nos levanta, Senhor Deus, como mulheres sábias, mulheres profundas em Ti, mulheres de raízes profundas em Ti, Senhor Deus, que guardam o coração em Ti, que confiam, que entregam o coração nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui comigo, as que estão ao vivo, as que estão assistindo a gravação dessa live. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, porque ele é a fonte de todas as coisas da nossa vida. Senhor, nos ajuda a organizar, a alinhar, a calibrar. Senhor, eu entendo que o nosso coração ele é como uma bússola. Se ele está apontando na direção errada, toda a nossa vida, todos os nossos passos, eles vão dar errado. Pai, alinha, calibra o nosso coração de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, vem ser o centro do nosso coração. Tira de nós toda distração. Senhor, alinha os nossos olhos, a nossa boca, os nossos passos, as nossas ações práticas, que tudo esteja alinhado com a tua vontade. Espírito Santo de Deus, nós consagramos, nós entregamos, Senhor, a Ti
o nosso 4º dia de jejum. E tudo que nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a ter discernimento, a ter sabedoria, força, coragem, para viver uma vida que honre a Ti de verdade. Nos ajuda a guardar o nosso coração, livra os nossos pés do mal. Nos dá, Senhor, discernimento daquilo que nós temos mantido dentro do nosso coração, que tem nos adoecido. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a fazer essa faxina hoje no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém? Que Deus abençoe muito o seu dia, tá bom? Nós nos encontramos amanhã, tá? No nosso dia 5, onde nós vamos estudar sobre Provérbios capítulo 5 e amanhã a gente vai estudar sobre fugir do mal. Espero você comigo aqui amanhã. Amanhã é uma live que eu acredito que Deus vai fazer coisa assim de libertar a minha vida e a sua vida de alguns enganos que a gente tem vivido, tá bom? Deus te abençoe, encontro com você amanhã e o replay, tá? Dessa live vai ser liberado mais tarde no nosso grupo e vai ficar disponível 24 horas. E para você que é aluna da Mentoria 365, todos os replays estão sendo liberados na nossa plataforma de alunos, tá bom? Beijo bem grande, Deus abençoe vocês.